Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Trevo Podcast. Eu sou o Jackson Freitas e aqui do meu lado está o Leonardo Maciel. Olá a todos os ouvintes do Trevo Podcast. Prazer e satisfação estar aqui de novo. E hoje com um convidado muito especial. Gostaria que ele se apresentasse, por favor. Bom, alô a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E eu sou o professor Edilson, né, como sou conhecido. Meu nome é Edilson Graciano de Aquino, mas o nome já ficou mesmo de professor Edilson. É verdade. Então, é uma alegria poder estar aqui participando desse trabalho. Muito obrigado, professor, desde já, pela sua presença, tá? A gente agradece demais, a gente sabe que é a sua importância no município e tudo que você já representa. Verdade. E a gente trouxe o professor aqui para contar um pouco sobre a história do município. No próximo dia 29, a gente está completando 60 anos de emancipação e nada melhor do que uma figura que contribuiu muito aqui para o nosso município contar como era naquela época, quando Santa Maria estava começando, quando ela se emancipou, para que essa geração mais nova tenha uma pequena noção daquilo que os primeiros moradores vivenciaram aqui, né? Então, professor, o senhor lembra de como era naquela época, quando Santa Maria tentava se tornar um município politicamente falando? Na verdade, eu cheguei em Santa Maria do Pará, que eu não sou nascido aqui, né? Eu nasci em Manaus e vim com a família para Belém, passei um ano mais ou menos lá, e depois nós viemos para Santa Maria. Cheguei em Santa Maria em 1965. E Santa Maria tinha se emancipado em 1961. 61, isso. Aí, eu nasci em 60, um ano mais velho que Santa Maria. Então, a emancipação, né? E eu sempre convivendo aqui, daí eu fiquei aqui. Saí para estudar, para fazer outras coisas, mas sempre o retorno e o ponto de apoio é Santa Maria. E então, eu me interessei assim, ao longo da vida de estar trabalhando com educação e com cultura ao mesmo tempo, de querer saber das coisas de Santa Maria. E as pessoas também parece que confiavam em mim, aquelas pessoas mais antigas, mais idosas, começaram a me contar as coisas. Um, inclusive, que me contou muita coisa foi o seu Alfredo Rodrigues de Araújo, que é o nome aqui do prédio da DESC. Da DESC, né? Ele me contou muita coisa sobre Santa Maria. Ele é envolvido muito com política, com essas coisas, sindicatos, aí cooperativa, aí é que essas pessoas sempre se informam muito. Verdade. Então, eu fui pesquisando e fui juntando aquelas coisas ao longo dos tempos. E quando Santa Maria fez 50 anos de emancipação, isso em 2011, né? Aí eu lancei um livro logo depois, que era Santa Maria do Pará, 50 anos de emancipação e muito mais de educação, porque como eu trabalhava com educação, trabalho ainda, e professor de História da Educação também, eu fui fazendo assim, um apanhado da história da educação de Santa Maria e relacionando com os fatos históricos de Santa Maria. E eu percebi que eu tinha uma dificuldade de encontrar. Encontrei muita coisa no livro do Laércio. E algumas outras pesquisas que eu fui fazendo porque não tinha muita coisa registrada. Então, lá eu fui perceber que o Santa Maria começou com... Tem muita coisa na sua raiz dos índios Tembé, que vieram para Santa Maria do Pará. Tem também dos nordestinos que foram ficando por aqui, primeiro lá pelo Prata, pelo 18, ali onde a gente se conhece hoje. E depois Santa Maria foi dividida em travessas, e aquela travessa que se desenvolveu mais foi a Travessa Santa Maria, que era bem do centro. E aí o nome do município da vila primeiro ficou Santa Maria, né? Que era de Igapeaçu. Isso. Até a paróquia de Santa Maria, a igreja era no 18, os padres vinham para Santa Maria, que era uma capela de Nossa Senhora Auxiliadora. Foi uma das primeiras construções que teve aqui na vila. Exatamente. Né? Aí foi avançando, né? E o município, isso lá pela década, do começo do século passado, e foi se aumentando ali ao longo das décadas de 30, 40. E quando chegou na década de 50, pela pesquisa que eu fiz, Santa Maria passou a ser município, se emancipou. Mas foi feita uma coisa assim meio sem muito apoio e sem muita organização da legislação, e logo depois veio e voltou à categoria de vila. De novo, deixou de ser município. A lei deixou de valer, né? Deixou de valer, aí voltou a município de novo. Quando foi em 1961, aí sim, houve uma lei sancionada pelo governador do estado, nessa época era o Aurélio do Carmo, governador. Eita, isso eu não lembro. Aurélio do Carmo. Aí ele, então, foi quem publicou a lei no Diário Oficial do Estado, no dia 29 de dezembro de 1961. Aí, então, daí para frente, Santa Maria não deixou mais de ser município. Então, por isso que agora, em 2021, Santa Maria está completando
60 anos de emancipação que ela veio mesmo para ficar. Juntamente com Santa Maria, teve outros municípios também, né? Vários municípios aqui dessa região que são também nesse mesma data, né? Todos foram abrangidos pela... Porque quando a lei saiu, ela saiu para Santa Maria e para vários outros municípios. Isso. Né? Então, só continuando assim rapidamente, o município passou a ser... A vila passou a ser município, se emancipou, né? Uhum. E aí teve uma época, eu não sei se as pessoas vão lembrar disso, que deve ter muita gente aí que lembra, que eu lembro bem, que andaram comemorando o município de Santa Maria no dia 1º de abril. 1º de abril? Sim, chegou-se a se comemorar Santa Maria no 1º de abril. E eu procurei saber por quê. Com uma dúvida se era dia 29, dia 1º, lá pelo ano de 90 e tantos, começou esse questionamento. Mas foi descoberto depois. É que quando Santa Maria passou a ser município, emancipou-se dia 29 de dezembro, com a lei, foi publicado no Diário Oficial, ela foi publicada e ficou. Continuou como se não fosse município, né? Era 1961. E aí passou janeiro, fevereiro, março e o pessoal daqui continuava a mesma coisa como se fosse vila, a mesma coisa. Não tinha acesso à informação. Exatamente. Também, era mais difícil. E a lei já existia, todo mundo sabia, mas nada. Aí foi quando reuniu-se vários comerciantes da cidade, é o que contou para mim as pessoas que viveram essa época assim, e fizeram uma frente, nós vamos instalar em Santa Maria o município, nós somos município, nós temos uma lei. Aí foi quando eles chegaram ali e colocaram, reuniram e colocaram uma pessoa, apresentaram para o governador nomear um prefeito. O prefeito. Que foi nomeado o seu Henrique José de Araújo, que foi o primeiro prefeito de Santa Maria. Ele foi prefeito do dia 1º de abril até o final do ano, porque teve eleição no final do ano de 62, aí quando teve o primeiro prefeito eleito e a primeira Câmara eleita. Olha uma informação que a gente né? não teve acesso. O primeiro prefeito ele só foi 9 meses, foi o seu Henrique. Ele hoje mora lá já faleceu, morava em Igarapeaçu. Esse Palácio Francisco Paiva tinha a ver com o nome da esposa dele. Ele deixou descendentes aqui no município? Aqui no município ele não tem, agora no momento ele tem em Igarapeaçu, várias pessoas. Né? E ele ainda tem uma descendência que um filho dele é casado com uma pessoa lá de São Paulinho. São Paulo. Paulinho não, o pessoal gosta que chama São Paulo mesmo, né? Vila São Paulo. Vila São Paulo. E aí, eles são... Esse primeiro prefeito, 9 meses, ele foi quando foi organizadas as eleições, aí o município, então, teve seu primeiro prefeito eleito, que foi o senhor Pedro Barros da Silva, e a primeira Câmara de Vereadores também eleita. Aí começou a funcionar. Então, daí para frente veio, de 4 em 4 anos, as eleições. O Poder Judiciário também veio nessa época, né? O Poder Judiciário funcionava na comarca de Timboteua. Timboteua. Era. Santa Maria dependia de Timboteua. O todo ficava para lá, né? Era. Qualquer problema para resolver, o juiz de Timboteua que resolvia. Inclusive, conferir os votos quando tinha eleição. Tinha que ir para lá. Voto de papel naquele tempo ainda. Ia para lá, as urnas, era conferido, de lá vinha trazendo o resultado lá para cá, carreado da vitória, vinha de Timboteua para Santa Maria, né? Entendeu? Muito caricato, né? Então, assim, depois que lá na frente foi feito fora de Santa Maria. Então, essa é algumas coisas que eu sei da história de Santa Maria, e Santa Maria é formada, assim, por esse povo indígena do Tembé, né? E também dos nordestinos, que aí começou a chegar gente de outras partes, e aí nós temos essa nossa tradição. Quando o senhor passou a ser uma figura mais ativa no município, já tinha todos os bairros formados? Não, eu comecei a enxergar melhor as coisas aqui quando eu já comecei mesmo a agir mais a partir do início da década de 80. Que eu, assim, 60, né? Eu tinha 20 anos, mais ou menos. Aí quando eu comecei já a trabalhar, fazer algumas coisas aqui, trabalhava com a minha família, mas depois, assim, já trabalhando em órgãos e participando dos eventos culturais, dessas coisas. Santa Maria ainda, muitos bairros não existiam. Barrolândia não tinha. Não tinha Marilândia. Não tinha nem ali o Magnífica, que hoje chama Trecho Seco. Trecho Seco. Antes chamava Magnífica. Mas já tinha alguns moradores ali. Tinha alguns moradores chegando, mas ali, por exemplo, Marilândia era um terreno agrícola, mesmo de zona rural. O Barrolândia era um terreno também de uma pessoa que até fazia horta lá dentro, essas coisas. Ali para a banda do Estrela, né, que chama Estrela. Estrelão para ali. Estrelão. Tudo aquilo ali era terreno sem casa. Poucas coisas mesmo, e ao longo foi aumentando, né? Eu lembro, por exemplo, que quando eu fui
terminei o primário, né? Que eu fiz no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora das Irmãs, que esse colégio começou a funcionar ali onde é o Banco do Brasil, e eu estudei lá. Onde é o Banco do Brasil Onde hoje? é o Banco do Brasil era o Colégio das Irmãs. Olha só. Depois construíram o prédio lá. Eu estudei ali onde é o Banco do Brasil. Eu estudei ali. Depois eu fui lá para aquele outro prédio novo que inaugurou ainda. Entendi. Aí quando eu terminei a quinta série, que naquele tempo era quinta série também, aí eu passei para o ensino, o ginásio que chamava, Ginásio. que foi inaugurada aquela escola Severiano, Severiano, né? com o nome de Padre Diogo Feijó. Era o nome da escola. É mesmo? Era. Aí eu fui estudar lá no Padre Diogo Feijó. Depois, na frente, o Severiano, quando eu fui fazer o segundo grau, que hoje é ensino médio, não tinha em Santa Maria, eu fui fazer em Castanhal, e aí voltava todo dia. E aí foi quando foi depois criado o segundo grau em Santa Maria e botaram o nome do segundo grau, colocaram o nome de Severiano Benedito de Souza, que tinha sido um prefeito de Santa Maria, que foi quem construiu essa prefeitura, Severiano. Ele também tinha doado aquelas terras lá, aquelas coisas para fazer, foi influente na questão de fazer a escola. E quando fizeram implantaram o ensino de segundo grau, que hoje é ensino médio, ele foi dado o nome de Severiano Benedito de Souza. E quando juntaram as escolas para ficar de ensino fundamental e médio, aí tinham que escolher um nome. Ou Padre Diogo Feijó ou Severiano. Aí eles resolveram que ficava o nome do vulto histórico local, né? Que era o Severiano. Então, muitos bairros desses não existiam. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia para zona rural, que meu pai tinha um terreno ali na estrada do 18, e ali no Severiano era só mato. Entendo. A última casa ficava ali pela caixa d'água. Dali para lá já era zona rural. Já era zona rural. A gente passava, não tinha quase ninguém. Então a cidade era muito resumida aqui. Ao centro e aqui um pouquinho... Ali até onde vai o campo de Santa Maria, o cemitério, passando algumas poucas ruas depois. O senhor se formou em que área? Eu sou formado em Ciência da Religião e também em Pedagogia. Na época que você começou a dar aula, você deu aula aqui no município ainda? Eu comecei trabalhando no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Depois eu fui trabalhar Fiz um projeto de educação educada, trabalhava com educação de adultos. Aí depois, então, comecei a trabalhar lá no Severiano. E daí eu trabalhei em todas as escolas de Santa Maria, estaduais. E municipais. Cheguei, e depois municipal, secretário várias vezes, aí acabei trabalhando nas escolas. Mas no estado mesmo, eu trabalhei aqui em todas as escolas. E também fui diretor do Severiano 2 vezes, eleito. Eu fui o primeiro diretor eleito de Santa Maria. Antes de diretor era só colocado. Eu fui o primeiro diretor que teve eleição. Então eu fui diretor eleito 2 vezes Severiano. Trabalhei na direção do João Botelho de Souza também, com eleição. Trabalhei no Magalhães Barata, Escola 7, eleito. E assim eu fui ocupando os cargos aí e ao longo do tempo fui levando. Né? E paralelo a isso, eu ia trabalhando nessas minhas atividades culturais. Quando tinha Festival da Canção, eu fazia música, o pessoal cantava. Escrevia folheto de cordel, escrevia Lembrei agora da festa do Pai Valdemar. Era daquela época também? Da época que o senhor lecionava? Era. A festa do Pai Valdemar era uma festa que durava 3 dias, né? Santa Maria começava 3 dias direto. Eu fiz até uma música para essa festa. Foi mesmo? Um shot, fez sucesso. Tem um trechinho aí pra gente? E o Sandoval Lima, mas eu não era cantor, eu sempre gosto de só fazer a música, eu nunca tá. né? Aí o Sandoval Lima, que é um cantor daqui da terra, ele gravou até CD com essa música. Foi? Essa música tocava muito nas festas por aí, nos anos 90, por aí assim. Foi o senhor que fez o hino do município, não foi? Foi, o hino do município foi também da minha autoria. autoria. Como é que é, assim, as fases para criar um hino municipal? Para falar a verdade, esses dias, até conversando com uma colega que é funcionária do Estado, ela até estava lembrando disso, porque foi assim, foi criada uma lei na Câmara que, na Câmara foi discutido lá, e até o prefeito Arlindo, na época, ele disse que era para escolher um hino. Aí tá, vamos fazer o hino de Santa Maria. Nessa coisa de fazer o hino, eu fiquei sabendo que ia fazer, né? Que ia ter um festival, tipo um festival, onde as pessoas apresentavam as músicas que tivessem para ver qual era o melhor para escolher para ser o hino do município. E tinha muita gente que mexia com música, que nem o Josimar Paulino, que já faleceu, que era um cantor. E tinha também os meninos aí que tocam o viola, que é músico. O Jorge ali do Rosário e outros mais que eram envolvidos assim. Tinha o outro Jorge também, que é baterista. E muita gente ali que era envolvido com essas coisas. O Gilvander era um colega nosso que está morando em Brasília.
A Mayonara, a professora Mayonara, que gostava de participar assim, de algumas coisas. Então aí disseram, Edilson, faz um hino. Porque eu vivia fazendo música, ele sabia o que eu fazia para os festivais, a gente até ganhava festival com essa música aqui ou em outros municípios. Aí eu pensei, eu vou fazer. Aí ela estava me lembrando que eu cheguei lá na Escola Magalhães Barata e disse assim, pessoal, tem que fazer um hino para Santa Maria, me pediram. Vocês ficam trabalhando aí que eu vou me trancar ali dentro do arquivo para fazer um hino. E ela ficou olhando aquilo, foi verdade. Eu cheguei lá, sentei, aí eu pensei, o hino tem que ser um elogio para a cidade, que sirva agora, sirva depois, que transmita uma mensagem de otimismo e faça reflexão para as pessoas do passado, do presente, do futuro. Não, tem que ser uma coisa assim, para chamar a atenção dos filhos do município, das pessoas que moram ali. Aí eu comecei a escrever e fiz. Quando terminou, eu coloquei a melodia, né? Porque eu coloco a melodia também. E fiz. Quando eu terminei, aí eu chamei a turma lá. Vem cá, já fiz. Tudo isso em um dia só? Num dia. Numa manhã. Amanhã. Aí eu peguei e chamei e disse, olha, eu consegui, deu certo aqui, eu acho que tá bom. Aí vamos ensaiar. Aí cantei até eles aprenderem, né? Aí quando eles aprenderam bem, eu digo, agora vamos para lá que eu estou trabalhando. E vocês vão ensaiar e colocam os arranjos, ver o que é que faz, depois eu olho para ver se fica bom. Aí eles foram para lá, pegaram os instrumentos, se ajeitaram, ensaiaram bem. O Jorge era um cantor muito bom. E os meninos também eram e ajudavam a cantar. E a Mayonara participou também, assim, junto com a voz feminina no meio para ficar um refrão mais bacana. E quando foi no final, aí eu fui para lá, eles cantaram para mim, eu achei que estava bom, eles vamos então participar. A gente se inscreveu e nós ganhamos em primeiro lugar, e o hino virou o hino do município e foi aprovado, fomos ser homenageados na Câmara naquela época e tudo. Então, virou lei, né? O processo seletivo para aprovar um hino desse, tinha músicos técnicos ou era popular mesmo? Foi assim, eles montaram uma banda para acompanhar os hinos que tivessem, as pessoas ensaiavam com hino, né? Mas quem foi ser o jurado foram os 9 vereadores da época. Da época. Você lembra quem era? Era vereadores, eu lembro bem que tinha o vereador, o professor Aloysio era um dos vereadores, o Nel também, já faleceu, né? O Nel Gabriel. O seu Manuel Fiscal, né? Que também já faleceu. Seu Salles era outro também, que ele é até pai do Freitas, que tem um Batuta. O seu Salles era um dos vereadores. Tinha vários outros, mas eu lembro que nessa época esses aí eu estou lembrando bem. E acho que o Otu também. Era Otu, irmão do Odó Jobert, que é o Otu Jobert, que faleceu recentemente. Então, esse pessoal todo, eles se reuniram lá e ficaram como jurados analisando os hinos. Mas a população foi toda assistir. E aí valia muito assim a vibração do público, né? Para poder achar bacana ou não aquele hino para ser do município. E quando eu percebi assim, quando cantaram esse hino, aí o povo vibrou e os vereadores foram aí também entenderam aquilo, né? Mas aí ainda ficou para outro dia, uma semana depois, uma semana para ver se aparece alguém com alguma outra música. Será que ficou registrado os outros concorrentes, os outros hinos? Eu não lembro se ficou, só sei que ficou para uma semana depois ter outra concorrência. Só apareceu 5 hinos. 5 era 4 aí. Não apareceu mais ninguém. Foi de novo, aquela vibração lá e era acabar, e foi por unanimidade aprovado que aquele era o hino do município. Então, foi para a Câmara e lá foi publicado aí nos cadernos, nas coisas, e virou o hino mesmo, e hoje em dia o pessoal canta. Então, essas coisas aí são da história do município, né? Do hino e de outras coisas mais que acontecem. Isso é muito... Eu acho muito empolgante falar. Porque eu não vivi, né? Eu sou de 94 e só vim entender as coisas, sei lá, 2006, 2007, por aí que eu vim começar a entender. Então, toda vez que eu ouço falar, eu acho que a geração que está escutando a gente também, quando ouve falar das histórias do município, também acho que deve sentir essa empolgação. Eu já ouvi muitas histórias aqui do nosso município e eu nunca tinha ouvido essas partes que o senhor falou agora, né? Sim. Eu achei muito interessante. O brasão da nossa cidade, ele tem lá, né? Um brasão, uma bandeira. Foi o senhor também, não? Não. Eu lembro bem que essas coisas foram escolhidas lá também. Apareceu alguns artistas que fizeram, né? Porque essa parte de música, assim, ou de literatura, eu até mexo. Mas quando passa, assim, para pintura, desenho, eu já sou fraco, né? Nisso. Então, mas eu lembro que teve os concursos, eu não tenho... A bandeira, quando eu entendi aqui em Santa Maria, já tinha. Eu já não sei
direito assim quem foi que criou essa bandeira. Até procurei saber, ainda não descobri. A prefeitura não tem Agora, um registro? brasão que tem, não vi na prefeitura, porque também tem esse problema. Aqui, muitas coisas, elas eram assim... É isso que eu acho que precisava mesmo montar uma equipe, sabe? Para tentar juntar o que ainda tem antes que se perca o resto. Por isso que eu tenho tido essa preocupação. Eu fui na Câmara, pesquisei e organizei um livro antes de eu sair, que eu era vereador, que eu me candidatei à reeleição porque eu não estava pretendendo ser mais, mas eu fui lá, aproveitei que eu estava sendo, fui nos arquivos procurar desde o início de Santa Maria, quando começou a primeira Câmara, para saber todos os vereadores que existiram, como foi, se o mandato for de 4 anos, de 6, que teve alguns de 6, e quem foi, quando era só 7, quando era 9 já, depois passou para 11, como era que era escolhido os presidentes no começo, era o vice-prefeito quem era presidente da Câmara. Você consegue falar um pouco sobre isso aí? Sei, porque até escrevi o livro, né? Sobre isso no final do mandato interessante. passado, no final do ano passado, até entreguei lá na Câmara na hora. Então acontece o quê? Porque eu senti que essas coisas ficam perdidas, assim. Por exemplo, da bandeira. A gente sabe que existe. Pode ser que alguém ainda saiba por aí, mas se alguém soubesse, era bom até dizer pra gente, porque fica lá. O hino foi essa história, porque eu participei. O brasão, eu lembro bem de um dia que teve uma votação na Câmara do Brasão, e eu, salvo engano, quem foi o que venceu essa questão do brasão e que fez esse brasão, já faleceu, até de acidente, foi o Val, um que era pintor, e ele até pintava, decorava trio elétrico, essas coisas todas, e ele, ao mesmo tempo, ele também trabalhava com outros tipos de pintura, e ele fez o brasão e levou para lá, e eu lembro disso. Logo depois do hino, teve esse negócio do brasão. Como eu não mexia com desenhos, eu também não participei muito disso, ocupado com outras coisas. Mas, por exemplo, aqui em Santa Maria, a gente vai olhar lá na história e lá dentro da Câmara, até que ainda tem umas coisas bem preservadas, porque tem um arquivo lá com os livros desde quando Santa Maria começou a ser município. Assim, a sessão, o pessoal reunido, organizando, na primeira Câmara. Era bom se digitalizasse. Eu ia Exatamente. falar isso agora, digitalizar e disponibilizar para a população. Exatamente. Que se interessa em ler a história Isso, da cidade, né? Isso. Aí eu fui, né? Fiz um livrinho, não foi muito grande, mas coloquei, por exemplo, primeiros mandatos de vereadores lá, quem ganhava para vice-prefeito, automaticamente era o presidente da Câmara. Os vereadores não eram o presidente, eles escolhiam o primeiro secretário, o segundo secretário, mas o presidente era o vice-prefeito. O vice-prefeito. Depois de um determinado tempo em diante, que a lei mudou, e aí os vereadores, é como é hoje. Depois de eleito, no dia da posse, depois de empossado, eles escolhem quem vai ser o presidente da Câmara, o primeiro, a mesa, né? Essa articulação lá para eleger o presidente funciona tudo interno lá, né? Entre os vereadores mesmo, porque os vereadores só tem poder de votar para presidente quem é vereador, depois de empossado, inclusive. O senhor pode falar assim, um pouco dos critérios que os vereadores usam para escolher um... Quando ele é eleito vereador, aí no dia 1º de janeiro ele tem que tomar posse, ele tem que chegar na hora certa, depois de empossado como vereador, aí ele tem o direito de votar para presidente. Aí vão apresentar as chapas, né? Sim. Todo mundo é livre ali para apresentar a chapa. Aí vai ser presidente da Câmara aquela chapa que recebeu o maior número de votos. No caso, Santa Maria hoje tem 11. Se 6 votar numa chapa, já está eleito. Ou mesmo que tivesse 3 chapas, digamos que uma tivesse 3, outra 3 e a outra 5, né? Essa seria a eleita. E às vezes a gente sabe que numa eleição dessa acaba tendo outras coisas que influenciam, né? Claro que às vezes quem ganhou para prefeito quer que seja um presidente do lado dele, interessa. Aí tem aquela articulação acaba articulando, política. tem toda a articulação política, não só do prefeito, mas do outro candidato também, que pode não ter vencido, mas quer ter poder dentro da Câmara. E os vereadores também, através das pessoas que lhe ajudaram, aí vira essa questão de articulação. Mas vai vencer aquele que na hora da votação tiver Entendi. maior Eu voto. queria aproveitar que o senhor está aqui e falasse um pouco para a nossa população qual o papel da Câmara e como a população pode se valer disso. Porque a gente vê muitas pessoas que não sabem o poder que tem, né? Porque a população pode ter esse apoio dos vereadores, que estão lá para apoiar a população e defender os seus direitos. E muitas vezes a gente vê pessoas reclamando e tal e não sabe como usar o poder que tem. Porque às vezes a pessoa até entende errado a função do vereador, né? Isso. Porque às vezes você pergunta até assim, vereador... Tem gente até que eu já ouvi dizer, eu fui vereador 4 anos, meu irmão também foi, o Edmilson. Na minha família, 2 vezes fomos vereador. O Edmilson foi um vereador 4 anos e eu, professor Edmilson. E eu fui 4 anos também.
E eu ouvi mesmo pessoas dizendo assim, eu não vou mais votar para vereador. O vereador não faz uma rua, o vereador não faz uma escola, o vereador não faz não sei o quê, mas o papel do vereador não é esse. É fiscalizar Quem tem que fazer isso aí é o executivo. o executivo. Porque o executivo é quem tem o recurso para construir, né? O executivo é o prefeito, né? É o Para as prefeito, pessoas o que poder não- executivo, que é exercido pelo prefeito, pelos secretários, né? Pelas pessoas que estão ali no executivo. Mas o chefe é o prefeito, né? O chefe do poder executivo. Os vereadores, o papel deles já é outro, é aprovar leis, consertar aquelas que podem necessitar de alguma emenda, é aprovar contas de ex-prefeito, alguma coisa que necessite do atual, ou reprovar também, dependendo da situação, eles vão analisar. E, ao mesmo tempo, fazer requerimentos solicitando aquilo que a população precisa. E é assim que funciona. E a população, ela pode, às vezes, ela quer que o vereador dê uma cesta, um dinheiro, não sei o quê, e cobra que ele faça isso e aquilo, mas o correto seria a população exigir do vereador é que ele procurasse ver o que é que a população está precisando e reivindicar junto ao Poder Executivo. E isso para acontecer, não é isso? Nos órgãos. E que aí seria, esse é o papel do vereador realmente. E o nome é parlamentar, né? Que o vereador é um parlamentar, assim como os deputados estaduais são, deputados federais, senadores. Mas ele é o parlamento, é onde ele usa a expressão da palavra, né? Para falar, para debater, para defender os interesses, não particular dele, mas os interesses da população. E às vezes o vereador pode se identificar com uma determinada camada, digamos que o vereador seja da área da educação. Ele tem que lutar por todas as áreas, mas aquela área é que ele se identifica mais, né? Aí ele vai defender os interesses daquela categoria também, ali, ter daquela argumentos. localização, Isso. ou seja, uma zona rural que ele se elegeu. Exatamente. Então, é esse o papel que às vezes é confundido, mal interpretado das pessoas. E Já tem gente vi que diz... muita gente isso. reclamando da saúde, por exemplo. Ah, não tem médico, não sei o quê. Aí fica gravando vídeo, descendo o pau no prefeito. Mas poderia estar em conjunto com o vereador cobrando, né, o executivo de uma forma mais técnica. É porque é que nem a gente que trabalha com educação, a gente diz, a educação ela é uma coisa muito importante. Não só assim na escola, mas na educação de uma forma geral, mais ampla. Porque se as pessoas entendessem melhor das coisas, como é que elas funcionam, elas também teriam mais capacidade de argumentar, de exigir, de também não condenar quem não merece ser condenado, ou até de exigir certas coisas que são absurdas, porque que não pode ser feita. Então, vai depender muito do conhecimento. O conhecimento é importante nessa hora para a pessoa poder até saber o que é que ele pode exigir ou não, porque tem coisa que você exige que é absurda, que o cara não tem nem condição de fazer, né? Às vezes exige de um prefeito uma coisa que não dá, ou de um secretário, ou até de um vereador. Coisas que são ilegais para às vezes exige uma coisa que é ilegal, mas quer que faça para fazer a vontade dele. Então, é muito importante que a população fosse mais esclarecida. Acho que nós, assim, vocês estão trabalhando com meio de comunicação, né? E a gente que trabalha com educação também, puder sempre estar esclarecendo para as pessoas conhecerem melhor, porque eles vão... A gente costuma dizer aqui no nosso conteúdo que o que a gente fala aqui, traz, é sempre uma porta de entrada para a pessoa procurar mais. Isso, se ampliando mais, né? A gente não é muito da área de comunicação. Sim. O Léo é formado em geografia Sim. e está trabalhando com academia hoje. Sim. Eu trabalho com contabilidade. Sim. A gente está ingressando porque a gente sempre teve esse interesse de levar esse tipo de conteúdo que ninguém criava em Santa Maria. Sim, certo. E é muito importante ter. Isso. E sobre a nossa história, é uma história no município novo, né? Que tem 60 anos, porque tem muito município aí que, se você for ver, mais 200, mais de 100 anos. Mas tem muito para contar. Mas a gente diz assim, 60 anos de emancipação, né? Mas olha o que teve antes de história, né? Se for procurar quando foi feita a escola a escola Magalhães Barata, por exemplo, ali na praça. Aquela escola que tem ao lado da igreja, entre a prefeitura e a igreja, que é uma escola estadual. É a escola mais antiga de Santa Maria, estadual. Então, Magalhães Barata é uma figura... ela é uma escola sede porque ela é a mais antiga. É uma escola que foi feita muito antes de Santa Maria se tornar município, que vinha servindo a população. Ela é um prédio histórico, ela inclusive é tombada como patrimônio histórico, tem uma dificuldade enorme de reforma, porque não pode fazer uma reforma de qualquer jeito, ela tem um projeto de reforma ali, mas tem que ser de acordo com o IFAM, né? De acordo com o que o patrimônio histórico exige. A gente tem muito patrimônio tombado aqui? Não, eu acho que não tem muito, não. Que eu conheça, tem a Magalhães Barata, eu não sei se tem outra. A Escola Manuel Anunciação de Souza, lá na Rua do Corujão, o pessoal chama. É a escola mais antiga municipal, que ela
chamava só de escolinha antigamente. Escolinha, né? Mas é a escola municipal que só tinha ela no começo, depois foi ampliando. Então, nós temos os prédios também históricos lá em Ciateua, por exemplo, o prédio da Escola Marcos Nunes, é um prédio também nesse modelo antigo que tinha histórico, que deve ser preservado. São Paulo tem Armando Correia. Se você for ver, é uma escola também bem histórica, né? Uhum. Então, a gente precisa ter conhecimento dessas coisas, né? E ajudar. E o município com 60 anos de história, de emancipação, quando teve uma lei que criou o município. Mas ela tem muitos anos antes, talvez aí 4, 5, 6 décadas de história que não é assim dentro da lei, assim para ser município, mas sim como fazendo parte dos outros municípios, que o pessoal fala muito que faz parte do município de Igarapé-Açu, mas há quem diga que antes de Igarapé-Açu, essa região toda aqui chamava-se região do Guamá. Então, sim, que era uma região muito grande de Guamá por causa do rio, né? Uhum. Então, que os caminhos antes era rio, depois que as estradas foram criadas. E Santa Maria, a gente conversando com pessoas antigas, a gente vai ver que agora até faleceram, mas a gente teve a chance de conversar antes, que as pessoas vinham no trem que ia para Bragança, eles desciam em Igarapé-Açu, porque o trem passava era por lá. Tem aquela rota turística que o governador fez um tempo aí, que ela vem de Belém e vai até Bragança, que ela passa por dentro de Castanhal, ali pelo APU, vem, passa por São Francisco do Pará, Igarapé-Açu, vai passando por Peixe-Boi, né? Timóteo, Peixe-Boi, até chegar a Capanema e desce para Bragança. O trem era aquela linha dele. Quem vinha de trem de Belém descia em Igarapé-Açu. Aí de Igarapé-Açu que ele vinha para Santa Maria. E tinha um ramal. E tinha um trilho lá que vinha até mais perto ali. Que eles chegavam... Era chamado de ramal de Calvillo. E aí vinha mais perto de Santa Maria. As pessoas contam muita coisa. Eu conversei com uma senhora que ela era mãe de uma professora, que faleceu já há algum tempo, e ela me contou que o bispo, por exemplo, de Belém, né, cara? A diocese em Belém, a arquidiocese, o bispo vinha até lá no Igarapé-Açu no trem. Do trem ele pegava esse outro pedaço de trem que tinha só até o 18, que era onde era a paróquia. De lá ele vinha a cavalo até Santa Maria. Crismar o pessoal. Era uma festa quando ele chegava, arrumava uma casa bacana para ele dormir, e no outro dia ele ia embora, fazia aquele negócio. E aí era aquela festa na cidade que ele tinha vindo, ou um padre que vinha. E assim, era uma coisa bem... Ninguém nem imagina, né, como era naquele tempo que nós não vimos, mas as histórias contam. Então, tudo isso é importante a gente saber que... O Laércio conta muito nos livros dele. O Laércio conta. Ele vai estar até aqui com a gente em janeiro. O Laércio tem muita coisa para contar. Eu acho que o Laércio, quando eu falei assim mais, eu tenho falado muito da educação, né? E também falei do poder legislativo, executivo, assim, na parte que Santa Maria se emancipou. O Laércio, ele conhece bem isso também, mas ele dedicou-se muito a essa parte anterior, né? Porque ele teve muita preocupação, assim, com a questão dos indígenas e dos antepassados, assim, até por causa da família, das raízes que ele tem aqui e tudo. É uma pessoa que se preocupa muito com a questão cultural também, com o patrimônio histórico, um trabalho bonito dele. Então, é uma pessoa que sabe muito dessa parte aí e pode ajudar bastante, né? Pois é. Próximo dia 29, a gente completa 60 anos de emancipação. Sempre tem uma festividade, né? Por parte da prefeitura. Tem. Lá no começo, quando o senhor começou a ser mais ativo na política, era assim também? No começo eu percebi assim que não se fazia muita coisa assim no dia do aniversário do município, não. Depois que eu vi, veio chamar muita atenção essa questão do aniversário do município, quando teve esse negócio de escolha de hino, escolha de brasão, assim, lá pelo início da década de 80, né? Já lá para o final da década de 80. E também que começou também a fazer quando eu achava que era dia 1º de abril. Chegou até a ser feriado de Santa Maria, dia 1º de abril. Virou até uma... É dia 1º de abril que é o dia da mentira, né? Pois exatamente. Aí o pessoal até brincava e dizia, será que Santa Maria nem existe? A gente está pensando que existe, mas porque o prefeito, na época, ele soube que tinha sido instalado o município mesmo, de verdade, na prática, nesse dia. Porque a lei era do dia 29, mas tinha ficado esse tempo todo sem ter. Foi o que eu expliquei no começo. Mas depois o pessoal disse, não, mas apesar de ter ficado nesse dia, mas a lei é do dia 29. E vale dia 29 mesmo. Aí foi quando foi sendo utilizado mesmo dia 29. Aí daí para cá começou a ter mais alguma coisa no dia do aniversário do município. E eu lembro assim que bem os prefeitos foram começando a se entrosar bem. E quando a
Depois, quando a Secretaria de Cultura se separou, porque antes a Secretaria de era Educação e Cultura. A secretaria era assim, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Tudo numa... Uma secretaria só. Eu ainda só. cheguei a ser secretário disso, porque quando a prefeita Mari França assumiu em 2005, ela ainda era assim. E ela pediu que eu fosse secretário de Educação, que chamava só Educação, mas quando eu assumi, eu fui ver a Secretaria de Educação, Cultura e também Esporte, Lazer e tudo. Aí eu peguei uma secretaria monstra, né? Porque além de estar cuidando da educação, que já é uma coisa muito grande, tinha essas outras áreas, aí tinha um diretor do departamento de esporte, diretor do departamento de cultura, sabe? Para poder assessorar. Aí no primeiro ano funcionou assim. Mas logo foi para a Câmara para fazer uma reforma no governo, uma nova estrutura de governo, que ficou 10 secretarias, aí a de educação foi desmembrada, ficou só educação. E aí a cultura ficou Cultura, Esporte e Lazer, que é outra secretaria. A gente tinha uma... Pode continuar. Aí, e até porque o próprio Ministério da Educação estava exigindo isso também. Ele queria que o dinheiro da educação fosse só para educação aqui, porque senão ficava confundindo uma coisa com a outra, para poder ter aquele percentual correto. Aí, já no segundo ano em diante de mandato, em 2006, eu já era só secretário de Educação, não era mais de Cultura, essas coisas. Já era o professor João Santana, inclusive, que era o secretário. E eu achei que houve assim mais ênfase nessas comemorações, porque aí a secretaria começou a se preocupar mais com essas coisas. Aí começou a ter aquelas festas no mês de junho, aí o carnaval também, que já tinha, mas aí ficou essa secretaria cuidando especificamente disso. E aí chegava o aniversário do município, também fazia-se uma programação para o aniversário do município. Aí no período do Círio também ficava acompanhando alguma coisa. Então, essa divisão da secretaria foi boa porque ficou um secretário mais ali cuidando disso. Entendeu? Tá certo? Tá certo. Tem mais alguma coisa, Léo? Vou puxar? Não. Tá ótimo. É muito bom ver uma pessoa que contribuiu tanto, tem tanta cultura e participou tanto aqui do nosso município. Então, é uma honra estar recebendo o professor aqui, ouvindo ele e agradecer por ter aceitado o nosso convite. Pois é, pessoal. Então, eu acho que deu para contribuir para vocês uma parte da história contada por uma pessoa que viveu de tudo isso, né? Porque cada pessoa tem uma história para contar, né? Eu conversei outro dia com um rapaz que chegou aqui em 83 e trabalhava em fazendas aí e contava na perspectiva dele. Cara, é muito legal quando ele começa a contar e conta como era lá perto da praça, no bairro tal, não sei o quê. Então, tudo isso são coisas que a gente está perdendo. Recentemente, eu vi também que tem uma senhora que tenha guardado em casa a primeira vela que foi utilizada na igreja, no barraco lá. Sim. Só que ela não tem mais condição de receber a gente e tal. Sim. A gente está até tentando ver como a gente conseguia ver se a gente resgata alguma coisa da memória dela. Isso. Só que ainda está muito difícil. Olha, eu só para concluir, né, também, a gente fala essas coisas, é o que a gente conseguiu. Tem coisas que a gente viu e pesquisou e achou até documento. E tem coisas que a gente ouviu. E a gente não sabe, assim, a certeza da exatidão de dizer exatamente aquilo. Então, é por isso que é bom. Sempre que eu escrevi alguma coisa, eu digo assim, isso aqui é a intenção aqui é guardar o que a gente achou, né, dizendo, já para ficar servindo para gerações futuras, e ao mesmo tempo servir de ponto de partida para outras pessoas se interessarem e querer se aprofundar dentro disso para ir ampliando mais e descobrindo mais coisas. Aí, e se por acaso encontrar alguma coisa que contradiga isso que nós fizemos aqui, ninguém vai ficar chateado nem um pouco não, porque pode ser que tenha sido a informação que não veio tão correta, você descobrir uma coisa mais correta ainda, e é isso que vai fazer o crescimento acontecer, né? Você ir descobrindo coisas a partir dali. E só para complementar isso que ele falou da vela, né? Da pessoa que tem a primeira, uma professora que já há muito tempo é aposentada, que quando eu comecei a trabalhar ela já estava perto de se aposentar, ela me contou uma vez que ela gostava de saber dessas coisas, ela me contou que esses arraiais aqui em Santa Maria, eles no começo, eles eram, que é em setembro, né? Que aqui acontece a festividade, que hoje em dia, com essa pandemia aí, nem teve arraial direito durante 2 anos, mas sempre tinha um arraial, parque, essas coisas. E ela falou que ele, no começo, ele era em mês de maio, porque o dia de Nossa Senhora Auxiliadora é em maio, dia 24. Por isso tem aquele feriado ainda em maio. E que
mudou para setembro depois, pelo menos foi o que ela, desculpa, me contou, porque chovia muito em maio. E ficava ruim o arraial nesse período. Então eles procuraram uma outra data que fosse verão. Em setembro era verão. E como dia 8 de setembro é o dia de natividade de Maria, que ela colocou, aí eles disseram, então a gente faz começando no final de agosto, indo até o dia 8 de setembro para concluir. E é a festa de Nossa Senhora, que é a nossa padroeira. Mas só... E aí é verão, chove menos. Então, por isso que ela diz... Mas ela disse que os arraiais em maio. E falando... Aí me lembrei dessa vela, porque ela dizendo que logo no começo, antes de Santa Maria ser município, não tinha energia. Aliás, não tinha nem depois. Quando eu cheguei aqui, Santa Maria tinha energia só das 6 horas da tarde até meia-noite. O resto não tinha energia. Por que acontecia isso? Porque não tinha ainda essa ligação de muitas subestações, não tinha esse monte de hidrelétrica que tem no Brasil, né? Era feito geração de energia. E aí era um motor, que ali o pessoal chama Rua da Celpa, porque ali ficava o motor da Celpa, que gerava energia para o município. Entendi. Quando dava 6 horas da tarde, ele ligava, todo mundo ouvia. A cidade era pequena, ele fazia um barulho lá, aí as luzes se acendiam. Aí, quando era meia-noite, apagava. Quem estivesse na rua corresse para casa, que ia ficar tudo escuro, porque meia-noite não ia ter mais nada claro. Então, as coisas engraçadas, né? É muito bacana. Isso depois que para frente foi ampliando aí, construído subestação, Santa Maria passou a fazer parte dessas coisas que tinha energia toda hora. Só que ela lembrando, né, que antes mesmo disso aí, que já era um avanço, porque antes ainda era muito pior, tinha um motor de luz, o Laércio pode contar isso melhor, que eu até já vi ele falando sobre isso. Ali atrás, onde é a igreja, tinha um motor de força de luz, era um motorzinho pequeno, que ele só acendia o centro da cidade. E os postes, vocês vão achar graça agora. Os postes eram trilho de trem. Da estrada de ferro que tinha sido desmanchada, enfiaram os ferros, colocaram, e ficou uns fios lá, aquilo ali, para o cara levar um choque, era a coisa mais fácil do mundo. E aí, mas eles arranjavam um jeito de não fazer isso, de não acontecer. E era só pelo centro, bem fraquinha uma luz, nas casas quase não tinha. Quando eu cheguei aqui em 65, no final de 65, e aí ela me disse que nos arraiais antes, quando não tinha energia mesmo, até antes disso aí, que nem esse pouquinho tinha, as pessoas enfiavam umas varas, né, e colocavam assim umas porongas, né, uma lamparina, tipo uma lamparina, com aquela proteção assim para o vento bater e não apagar. Aí colocava aquelas tochas dentro assim, com óleo, com gasolina, essas coisas. E acendia e ficava claro, aí ficava o arraial, todo mundo andando, só fumaça correndo. Então, isso aí, o arraial, os começos de arraial, era assim que funcionava. Então, era uma coisa bem interessante. Aí, quando ele falou na vela agora, eu já tinha até... E aí ia parar, mas eu me lembrei de tudo isso, que são coisas interessantes para a gente ver. Eu acho que tem muita casa aqui em Santa Maria que os pilares talvez sejam com os trilhos do trem. Aproveitaram muito disso. Lá no escritório que eu trabalho, do Thiago, uma vez ele derrubou quebrou a fossa para fazer outra. Sim. Quando quebraram a tampa, tem um ferro que sustentava, que a gente acha que é do trilho do trem, que ele é o mesmo formato. Isso. A gente acredita que seja. Eu acho que está até lá ainda. Teve muita gente que aproveitou para isso. Então, e ali aquela casa aqui do Thiago Castaldi? Isso, lá no escritório Pois dele. ali era do seu Adolfo, aquela casa. Seu Adolfo, já ouvi Esse seu Adolfo, ele era pai do seu Zacarias Garcia dos Santos, que foi prefeito de Santa Maria. E ele era um morador bem antigo de Santa Maria. E ele deve ter visto toda essa história e, com certeza, deve ter aproveitado esse trilho também, até para construir a casa dele. Porque quando se acabou a estrada, né, lá, deve ter ficado muita coisa abandonada e as pessoas foram aproveitando. E, professor, só para encerrar mesmo, eu gostaria que o senhor falasse para os nossos ouvintes, porque a gente já falou várias vezes sobre a ferrovia, o pequeno trilho de trem que vinha até aqui em Santa Maria. O senhor pode me informar, assim, aonde ficava a estação? Porque a gente sempre teve uma dúvida, a gente sempre debateu sobre isso. Mas aqui em Santa Maria, dentro de Santa Maria mesmo, pelo que eu sei de informação, não tinha estação. Não tinha, né? Não Porque tinha. a gente já ouviu falar que o trem vinha até ali perto da praça, outras pessoas disseram que vinha até ali na Rua do Corujão. Não, eu não tenho certeza, eu essa informação não tenho. O que eu tenho de informação é que quando eu era criança, cheguei aqui, não existia mais isso, né? Eu fui em 1965, final de 65, início de 66, por aí assim. E depois o meu pai tinha um terreno na zona rural, que ele comprou, né? E era justamente onde passava a estrada do trem. Mas não tinha mais o trilho. Só tinha o caminho, assim, que ele dizia por aqui que o trem vinha. E ele passava por aqui assim, que era justamente aqui nessa estrada do 18,
A gente vai aqui, a uns 3 quilômetros mais ou menos daqui, quem vai para o 18 por dentro aqui, direto aqui na 7 de setembro, na Rua do Correio, direto. Vai, atravessa a estrada indo, mais ou menos uns 2,5 km, 3, ele me mostrava muito assim essa entrada que tinha assim, dizia, olha, era por aqui que o trem passava. Esse que vinha, né? Agora, onde ele ia parar quando chegava aqui, se ele vinha até aqui Santa Maria, eu não tenho certeza. Se vinha, tá bom. sabe? Para ter acesso aos seus livros, tem como? Eles são publicados em algum lugar? Eles foram publicados são publicados por sempre a editora Cromos, que eu fiz lá, alguns, né? E outros de cordel que eu fiz junto com... A gente consegue encontrar na internet ou comprar na Não, editora? na internet não. Eu até estava organizando justamente para isso, porque pegar o livro e deixar de ser só de papel, ele ser também agora de outra forma, né? Eu tenho mais ou menos uns 5 aí, além disso eu tenho também algumas obras de cordel, que eu somando com tudo dá uns 12, e as músicas também que as pessoas gravaram, não só a gente daqui, mas de fora, aí juntar tudo e fazer onde o pessoal pudesse acessar e ter mais... porque as pessoas me perguntam muito e querem informação, e às vezes é para você estar conversando comigo, e se tivesse um local para elas irem lá e ver, estou tentando providenciar isso. O Laércio até falou aqui uma vez que ele quer fazer um museu histórico no município. Uma casa de cultura. Casa de cultura, isso. Exatamente. Acho que seria interessante o pessoal que estiver ouvindo, que tiver algum artefato aqui dos tempos antigos da cidade, Sim. Se quiser doar, tiver um interesse, ou simplesmente, às vezes, só de trazer para mostrar, contar a história daquele artefato, se é do seu avô, bisavô. É muito importante essa geração ouvir. Isso. Aí eu pretendo organizar isso, já falei até com meus filhos para me ajudar e alguns amigos aí para fazer isso, para ter acesso das pessoas, né? Mas depois também eu posso providenciar aí alguns exemplares aí para até deixar com vocês, viu? Muito obrigado. Obrigado. Tá bom? É muita satisfação, a gente vai ler. Hã? Sim, aquilo ali foi o papai. Eu acho que naquela casa ali que era dele, tem alguma coisa de trilho de trem ali dentro também, quando ele construiu, que ele fez aquela casa, ele tinha acesso a isso. Pois é, então, eu agradeço, viu, a oportunidade. A gente agradece muito. E eu estou sempre à disposição, porque é um interesse meu também nessa área cultural, a gente gosta muito de colaborar. E pode contar com o nosso apoio, que a gente está à disposição. Obrigado. Tá certo. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Quero agradecer demais ao professor Edilson por ter disponibilizado esse tempo, que é tão corrido para ele. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E qualquer dúvida, manda aí para a gente. Se tiver alguma história para contar ou conheça alguém que tem uma história boa para contar, manda para a gente num direct que a gente vai correr atrás para trazer aqui, tá, pessoal? Obrigado a todos e é isso. Tchau. Valeu. Tchau.